Boa noite, gente linda. Mais uma vez, aqui Regina falando, nosso canal Jesus Mestre Amado. Tudo escrito juntinho e com letras minúsculas, Jesus Mestre Amado. Desculpa, gente, antes de Jesus Mestre Amado tem o arroba Jesus Mestre Amado, tá bom? Então, eu tô pedindo para vocês divulgarem, né, aí o canal, para as pessoas ouvirem esse conforto maior, esse abraço aconchegante que é Jesus em nossas vidas. Não tem outro, é Jesus. Em meio a toda essa tribulação, em meio a toda essa confusão que nós estamos vivendo, é só Jesus. Então, trouxemos para hoje uma passagem muito singela e muito, assim, delícia da gente estudar. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Essa Maria não é a mãe de Jesus, tá bom? É irmã de Marta e de Lázaro, aqueles 3 irmãos que moravam em Betânia e que Jesus gostava muito de visitar. Por que Jesus gostava de visitar esses 3 irmãos? Aqui no Novo Testamento não fala de outros familiares, não. Mãe, pai, só dos 3 que eles moravam juntos. Jesus se sentia muito só, apesar daquele espírito de luz, né, que ele é, mas ele se sentia só no sentido de não ter com quem conversar coisas adiantadas. Tudo aquilo que ele veio trazer era muito grande para a época dele, então ele não era compreendido. E lá junto com Marta, Maria e Lázaro, eles batiam altos papos a respeito do reino de Deus, a respeito do messianato de Jesus. Então ele sempre que podia, ele fugia para Betânia, que era uma cidadezinha onde moravam esses 3. Então, além das ceias deliciosas que Marta fazia, nós já comentamos sobre Marta, lembra? Num estudo chamado Marta e Maria. Marta era aquela dona de casa, afobada, querendo arrumar tudo, fazendo alimentos para todo mundo, muito prestativa, mas muito ansiosa. Tanto é que Jesus chama a atenção dela, lembra? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. O que Maria escolheu? Que quando Jesus lá chegava, Maria ficava sentada aos pés dele, se deliciando com a fala dele. E Marta correndo para lá e para cá, para preparar alimentos, para arrumar a casa, os aposentos. Tem sempre, toda família tem alguém que faz isso, né, gente? Então, esse era o papel de Marta. E aqui no título, nos diz que Maria unge os pés de Jesus. O que é ungir? É massagear, é passar óleos essenciais para descanso dos pés. Era muito comum naquela região, quando acolhia algum visitante, hospedava alguém, era muito, o povo judeu muito anfitrião, recebia as pessoas com muito carinho. E era muito comum trazer de lá de dentro um recipiente, uma bacia, né, gente? Com água, e essa água geralmente era na temperatura ideal, e banhar os pés daquele visitante. Ou ele mesmo se banhava, ou as pessoas... Era muito comum isso, olha que coisa mais bonita. Por quê? É um lugar desértico, né? Um lugar muito rochoso, e Jesus andava muito, e a pé. Usava aquelas sandálias de couro cru,
de couro puro, e aquilo devia machucar, o calcanhar devia estar rachado, muita poeira, muita areia, muita pedra por onde ele andava. Então, era costume, e Maria faz isso. Só que Maria não só banha, mas ela unge. Eu fui buscar no dicionário, ungir é benzer, é preparar o corpo, é massagear. Olha só que coisa mais bonita. Então, aqui no Evangelho de João, nós estamos no capítulo 12, é do versículo 1, é bem pequenininha, até o versículo 11, que nós vamos ver essa passagem. Então, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Lembra que Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro, venha para fora. Lázaro ficou 4 dias naquele túmulo, lá naquela gruta, tipo uma caverna com uma pedra enorme. E Jesus, então, depois de 4 dias, e aqui no Evangelho diz que ele já estava com mau cheiro, né? Já estava entrando em decomposição. Jesus levou 2 dias para ir até lá, depois ele leva mais 2 dias de viagem para chegar até lá. Era tudo muito longe e tudo tendo que andar a pé. Então, 6 dias antes da Páscoa, porque Jesus pretendia voltar a Jerusalém e para aquela festa da Páscoa para ele passar junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Então, ele vai até Betânia. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Um dos que estavam é que tinha também os apóstolos de Jesus. Aqui não descreve se são todos, só cita o nome de Judas. E por falar em Judas, essa passagem ela tem 3 absurdos. Aguarda, daqui a pouco nós vamos falar dos 3 absurdos. Absurdo mesmo, tá, gente? Então, Lázaro estava à mesa com eles. Claro, a casa era de Lázaro, Marta fez aquela refeição, todos estavam à mesa junto com Jesus. E o bonito é que a intimidade, porque quando a gente convida alguém para vir jantar ou almoçar, tomar uma refeição na nossa casa, é um momento íntimo, é o momento da refeição. E ali estava Jesus. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Gente, aqui é aquela época ainda do trema, viu? Unguento, mas pode-se falar também unguento, tá bom? Então vamos ver o que é isso tudo aqui. Maria tomando de um arratel. O que é arratel? Era um vaso feito de barro em que se guardava as essências. E aqui fala que era essência de nardo. Nardo é uma flor da região muito cheirosa e que dava um óleo essencial muito bom, mas era caro de se fazer. Então ela pega esse arratel, esse vaso de barro, e vai, lógico, lavar os pés de Jesus e ungir com esse óleo. Aliás, gente, não sei se vocês já tentaram fazer, é tão bom fazer óleo. Você pega, né, essências, você pode pegar cravo ou canela, ou mesmo flores, muito cuidado com flores, que tem algumas que não pode não, mas é tão gostoso, você deixa lá em infusão, depois quando você vai usar, fica aquele cheirinho maravilhoso, muito gostoso. Anis estrelado, casca de laranja,
casca de limão. Você pode usar a sua criatividade para fazer seus óleos, é muito bom. E é bom também comprar um óleo bom para a pele, né? Então você vai passar esse óleo, que além de umedecer, né, a hidratar a pele, ainda mais nesses tempos secos, esse óleo faz um bem muito grande, tá? Então é muito gostoso fazer. Uma vez eu me atrevi e eu fiquei satisfeita com os óleos que eu fiz. Então, nardo era aquela flor mais cheirosa da região que ela escolheu para ungir os pés de Jesus. E ela enxugou com os cabelos. Gente, a mulher judia naquela época, não sei se hoje ainda tinha os cabelos muito compridos. Que existiam lá aquelas leis loucas, absurdas, de que mulher não podia cortar o cabelo. Aliás, tem religião aí, né, que ainda os pastores obrigam a mulher a não cortar o cabelo. A minha avó mesmo tinha o cabelo fraquinho, de tanto deixar aquele cabelinho crescer, e às vezes eu falava, vovó, deixa eu tirar só a pontinha. Ela fala, não pode, senão eu vou para o inferno. Ela era da Assembleia de Deus, podia tirar nem a pontinha. Ficava aquele tiquinho de cabelo mirrado, porque tirar as pontas, todo mundo sabe que é bom, que ajuda a fortalecer o cabelo, mas ela não deixava. Então, Maria, os cabelos eram muito longos, era abaixo da cintura, de tão comprido que ela, e ela enxuga com os cabelos. Olha que coisa mais bonita essa passagem. Assim, aquele amor, né? Fazer aquilo com muito carinho e com muito amor. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, esse é o primeiro absurdo, são 3, esse é o primeiro. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ele está fazendo uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Olha, Judas já de olho no unguento caro. Por que não se vendeu esse unguento? Está desperdiçando. Está passando esse unguento caro nos pés dele. Pode vender e pegar o dinheiro e dar para os pobres. Isso é Judas Iscariotes. Aqui João vem explicar. João evangelista, tá, gente? Que foi apóstolo de Jesus, o mais novo deles. Aliás, quando João começou lá o seu apostolado, ele tinha 16 anos, ele era um meninote para aquela época. Aí João vem dizer, ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha que acusação forte, né? Judas não está preocupado com o pobre, não. Se João fala isso, é porque Judas não tinha costume de dar nada para pobre, não. E uma curiosidade, todo mundo deve saber, Judas era o tesoureiro do grupo. Era um grupo de 12 apóstolos, né? Mais Jesus 13, e tinha aí por volta de uns 100 discípulos. Era muita gente que acompanhava Jesus. Por que tinha que ter tesoureiro? Eles eram um bando. Eles viviam andando para lá e para cá. Eles precisavam de dinheiro para comer. Eles precisavam de dinheiro, às vezes, para pagar uma pousada. Em um lugar que eles não achassem quem os hospedasse, eles tinham que ir, né, dormir, repousar, comprar os alimentos. E eu acho que até mesmo uma vestimenta, um calçado. Imagina uma sandália daquela arrebenta lá naqueles desertos que eles andavam. Então, Judas recebia sim. E uma das mantenedoras desse grupo era Maria Madalena, que tinha recebido uma herança muito grande
e havia vendido todos os seus bens, a propriedade, seus caros perfumes, suas caras roupas e todos os móveis, era tudo muito rico. Ela recebeu essa herança de família. Ela então repartiu com os pobres e guardou um tanto para sustentar a obra de Jesus, de tanto que ela o amava. Mas tinha que ter alguém para tomar conta daquilo, não seria Jesus, porque ele não ia dar conta. E Judas, então, ou, aqui não fala, ou ele foi escolhido, ou ele se escolheu. E ele tinha uma bolsa do lado onde ele guardava o dinheiro. Vamos lembrar que naquela época não tinha cartão, né, gente? Cartão de crédito, não tinha banco, não tinha cheque. Hoje até já não tem mais, né? Então, João está dizendo que ele não tinha preocupação nenhuma com o pobre, não. Ele estava já de olho no dinheiro que ele ia arrecadar com aquele unguento de nardo, que era muito caro. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura, ela guardou isto. Jesus, então, já estava prevendo a sua morte, e ele fala que Maria estava guardando aquela essência, aquele unguento, para passar no corpo dele. Por quê? O povo judeu tinha, e ainda tem, não sei se são todos, a questão de preparar o corpo para ser sepultado. Então, banhava o corpo, né? Depois de morto, banhava o corpo todinho. Existem até as pessoas especializadas nisso. Depois passava esse unguento, passava óleo, né, essencial por todo o corpo, envolvia no lençol e sepultava dentro dessas sepulturas que eu já expliquei, que era feita nas rochas. Cada família tinha a sua, igual as sepulturas de hoje. Então, é muito interessante, Jesus já estava prevendo o dia da sua morte. E já dizendo que Maria já estava preparando o corpo dele com aquele óleo, né? Por quê? Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus já estava prevendo que ele ia embora. Os pobres você tem todo dia batendo na sua porta, né? Na sua rua, no seu trabalho, na porta onde você entra, por onde você passa. Aí Jesus está aqui dizendo, deixa ela, né? E Jesus aqui também está dando um exemplo para a gente parar com essa sovinice e ficar guardando as coisas para usar depois. Ah, não vou usar meu perfume francês, aí guarda. Apesar de que eu não gosto muito de perfume francês. Aliás, eu não gosto de perfume nenhum, porque eu tenho uma alergia a tudo que é cheiroso. Não gosto, não. A gente tem mania de guardar aquela roupa, guardar o calçado, não usa. E as taças? Não usa taça para tomar um vinho, não usa taça para tomar uma água, um suco, aquilo fica tudo enfeitando. Antigamente a gente chamava de cristaleira, lembra da cristaleira? Ficava aquilo ali dentro empoeirando, não podia usar. E a porcelana? Nem pensar de usar aquela porcelana que foi da vovó, que foi da mamãe, né? Ah, eu ponho tudo para fora. Eu cismo, eu arrumo aquela mesa linda, em plena segunda, terça-feira, coloco a porcelana na mesa, coloco as taças, se quebrar, quebrou, mas vamos usar o que a gente tem. Não desperdiçar, né, gente? Não jogar fora, não ficar tratando com desprezo de quebrar, mas também ficar guardando pro resto da vida, aí não. Então Jesus aqui está dando exemplo. Vocês têm os pobres todo dia, toda hora, perto de vocês. E eu nem sempre estarei convosco. Ele dá uma lição em Judas. E
muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Aqui é o segundo absurdo. O pessoal não estava interessado no ensinamento de Jesus, não. A casa de Marta ficava lotada quando Jesus chegava. Mas era uma desculpa para ficar olhando para a cara de Lázaro. Será que é ele mesmo? Será que foi ele mesmo que ressuscitou? Será que isso não é mentira? Vamos lá para a gente ver? Curiosidade. Ninguém estava preocupado em ver Jesus desses judeus que João está dizendo aqui. E pasmem, tinha os doutores da lei também que foram lá. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. É o terceiro absurdo. Por quê? Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro ficou chamando atenção e estava indo muita gente para a casa de Lázaro, e principalmente quando Jesus lá estava. E esses doutores da lei estavam preocupados porque estavam tirando as pessoas de dentro da sinagoga. Evidentemente também que deveria existir alguma igreja, alguma sinagoga lá em Betânia, e esse povo ficava indo para lá para poder também ver Lázaro, o ressuscitado. Será que ele tem alguma marca? Será que ele está fedorento ainda, né? Da decomposição? Gente, essa curiosidade eu acho até que era normal, porque veja bem, quem não ia querer ver uma pessoa ressuscitada depois de 4 dias de morto, né? Mas não deixa de ser também um absurdo. Então, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. É a curiosidade. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a casa de Marta nunca mais teve sossego. Tinha sempre alguém com o pescoço na janela querendo olhar para Lázaro. Imagina a quantidade de vizinho e a quantidade de gente ali. Então, esses principais eram aqueles bambambam da sinagoga que tinha ido atrás de Jesus lá em Betânia, tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Por que também? Aí a gente precisa voltar para o capítulo 11. Aqui nós estamos no capítulo 12 de João. Lá no capítulo 11, tinha tido uma discussão de novo deles com Jesus acerca do reino de Deus e acerca de Jesus sempre dizer que ele era filho de Deus. Então, muita gente chamava Jesus de doido, por causa das coisas que ele falava, que era sempre adiantado àquela época. E todo mundo que traz o ensinamento adiantado à época, tem um termo alemão que se chama Zeitgeist. O que é Zeitgeist? É o ensinamento fora daquela época. Todo mundo que vem trazendo uma ideia nova, uma tecnologia, ou falar alguma coisa da vida espiritual fora do contexto daquela época, ou é chamado de doido, maluco da cabeça, atrevido. Essa pessoa é até expulsa da sinagoga, dos templos, né? Eu mesmo sou uma que fui expulsa 2 vezes. 2 vezes. Expulsa mesmo. Eu tive que juntar tudo e cair fora. Não teve mais como. É como se dissesse, retire-te. A porta da sala é serventia da casa. E casa que eu fundei, que eu edifiquei. Mas foi ficando tão insuportável, tão intragável, tão insuportável,
que depois não tinha jeito mais, tive que sair mesmo, 2 casas. Então, eles estavam querendo matar também a Lázaro. Nessa discussão do capítulo anterior, eles começaram a se reunir para arranjar um jeito de matar Jesus. Por isso que João fala também a Lázaro. Vamos matar Jesus, mas a gente vai matar esse tal de Lázaro também. Está nos incomodando esse assunto aí. Eles tinham inveja, eles tinham ciúme, eles tinham raiva de Jesus. Porque Jesus fazia coisas que eles nunca tinham visto. Curar os cegos, fazer o aleijado andar, os mudos, os surdos, as lepras, curar moralmente pessoas que estavam precisando de ser curadas, e por aí afora, seguido por prostitutas, por lazarentos, cobrador de imposto. Tá? Então, eles não aceitavam de forma alguma. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Entendeu? Por que eles estavam querendo matar Lázaro? Porque muita gente passou a acreditar em Jesus por causa de Lázaro. Tipo assim, gente, vamos lá em Betânia? Vamos tirar um fim de semana, vamos passar em frente à casa de Lázaro. Vamos ver se ele está lá mesmo, se ele foi ressuscitado mesmo. É verdade, é ele mesmo, ele foi ressuscitado. Oh, glória a Jesus, eu acredito em Jesus. E os escribas e fariseus, os doutores da lei, estavam incomodados. Eles não suportavam pensar que houvesse alguém que fizesse mais do que eles, porque eles se julgavam os bambambam da religião. Jesus não tinha religião nenhuma, aliás, não fundou religião nenhuma. Essa ideia de cristianismo aí surgiu com a Igreja Católica. Jesus não tinha essa intenção, não, tá bom? Ele trouxe uma doutrina, ele trouxe um ensinamento das coisas espirituais, mas ele não fundou nenhuma igreja, nenhum templo. Ele não ficou preso dentro de 4 paredes, ele vivia andando para lá e para cá, trazendo os seus ensinamentos. Então, fica aí o nosso recado de hoje. Maria unge os pés de Jesus. Dá licença, deixa eu colocar aqui. Então, gente, vamos ao nosso presente. É um exagero que eu fiz, mas está aqui se vocês quiserem. Isso chama garrafa alongada. Vou começar aqui do pedestal. Eu tenho que fazer assim, porque senão não vai dar para vocês verem. Olha isso. Garrafa alongada. Isso aqui é para canto de sala ou qualquer outro cômodo. Você pode colocar no chão, ela tem um pedestal seguro, ela é muito pesada porque ela é toda cheia de gesso para não tombar, tá? Eu fiz aqui esse pedestal em gesso, até acabou, eu completei com argamassa, então, ó, é duro aqui, ó, esse pedestal, ela não cai. Se uma criança esbarrar, se alguém esbarrar uma vassoura. Fiz aqui esse meio com esse EVA brilhoso, coloquei umas contas e o resto dela toda feita de retalho. Gente, quando eu apresento as minhas garrafas para as pessoas, eles voam em cima das garrafas que tem retalho. Todo mundo gosta de retalho, todo mundo. Esses são os paninhos que eu ganho dos alfaiates, das costureiras, que me dão um restinho, né? Quando corta a bainha ou quando a roupa está comprida, eles me dão sacos e mais sacos de retalho. Aliás, retalho é uma coisa que rende, né? Quanto mais eu tiro, mais o meu recipiente aqui, que eu tenho arejado com os meus retalhos, mais aumenta. Fica aí, então, a nossa oferta de hoje, que é essa chamada garrafa alongada, tá? Isso aqui é tampinha de amaciante, que eu passei uma cordinha nela e fiz aqui
uma coisinha aqui em cima, tá vendo? Aí fica essa coisa engraçadinha para colocar no canto da sua sala, tá aí à disposição. Outra pesado. Ela tem que ser muito pesada, porque ela é muito fina e muito comprida. Aí vocês vão perguntar, Regina, que garrafa comprida é essa? São 2 garrafas, uma em cima da outra. A gente tem a forma de segurar as duas com acetato e encher de gesso. São 2 garrafas, tem que ser garrafas iguais para a gente fazer. Se alguém quiser aprender, é só me perguntar que eu passo como que é. É um pouquinho trabalhoso, mas é simples. Você precisa de ter o acetato, você precisa de ter o gesso para poder preencher esse meio aqui, ó, onde tem a junção das 2 garrafas. Tá aí então o nosso presente de hoje. Você pode vir buscar quando você quiser. Eu praticamente não saio de casa. Você me dá uma ligadinha e a gente combina a hora. Você vem tomar um cafezinho comigo. 998370388. Tá bom? Então vamos à nossa frase. Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos repetir? Misericórdia quero. Tá aqui no meu botão, ó. Misericórdia quero, não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não estou aqui para pegar os sãos, não, tá, gente? Eu vim aqui para pegar os doentes, eu vim chamar aqueles que estão necessitando de arrependimento, aqueles que ainda não conhecem o reino de Deus, aqueles que estão envolvidos fazendo mal, a violência, violentando criancinhas, fazendo guerras, destruindo o planeta, com suas viciações, com suas mazelas. Eu vim chamar os pecadores. Naquela época usava a palavra pecadores porque não tinha outro vocabulário. Era muito comum falar os pecadores. Esses pecadores é muito entendido por várias religiões, só aqueles do pecado original de Adão e Eva, o pecado, né, porque eles traíram lá o tal do Javé lá no paraíso. E vamos falar abertamente, né, gente? Que eles descobriram a relação sexual, né? Então, a igreja criou essa questão do pecado. Começou lá com o judaísmo, né? É pecado, muito pecado. Então, Jesus aqui está falando de pecado de um modo geral. Violência, maus costumes, maus tratos com os animais, maus tratos com as pessoas, com a sua família, com o seu vizinho do lado, e por aí afora vai. Brigas, guerras, bombas explodindo, matança, né? E destruição também do planeta. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu desejo que Jesus nos abençoe e desejo de coração que essa passagem tão simples, pequenina e tão assim singela possa calar fundo em nossos corações e que possamos também lavar os pés. Eu já falei isso de outras vezes. Lavar os pés. Lembra quando a gente fez o estudo? Jesus lava os pés aos discípulos. Então, por que a gente não lava os pés das pessoas? Seu esposo, sua esposa, sabe, seu pai, sua mãe, qualquer um, chegou muito cansado, está exaurido, está nervoso, está ansioso por causa dessa loucura dos dias de hoje. Fala com aquela pessoa, senta aqui. Traz lá uma bacia com uma água bem quentinha, tá? Coloca alguma coisa cheirosa ali dentro, pode ser cravo, folhinha de manjericão, seja lá o que você quiser, para aquela água quentinha exalar aquele cheiro gostoso
e lava, massageia os pés da sua mãe, da sua avózinha, da sua tia, do seu tio, estão cansados. Lava os pés. Era muito comum fazer o chamado escaldapé. Aí já não é lavar, né, gente? Mas o escaldapé cura cada coisa que vocês não fazem ideia como é bom aquilo. Aquela quentura, aquilo dá um suador. Eu fiz esse suador com meu marido uma vez, ele curou a gripe na hora. Então, lavar os pés é o que Maria fez com Jesus. E que ele nos abençoe. Um beijo no seu coração.